Fala pessoal! Vem comigo para você hoje descobrir o básico para você descomplicar a função do primeiro grau. Ai, Rodolfo, mas o que é função do primeiro grau? Já escutei falar função afim? É a mesma coisa? Calma, que é a mesma coisa e você vai ver que é muito fácil, ok? Vem comigo, fica comigo que você vai sair daqui sabendo tudo de função do primeiro grau. Vamos lá. O que eu preciso saber, Rodolfo? O que é função afim, né? Que você escreveu ali, função afim, função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ela tem uma característica, né? Como é que ela aparece, como é que ela vem. Eu tenho ali f de x igual a ax mais b. Isso é uma função do primeiro grau. Mas, Rodolfo, sempre aparece assim? Eu já vi de outra forma. Pode aparecer também, né? Sendo ali o y. Então, eu poderia ter ali no lugar do f de x o y. É a forma que eu prefiro. Eu prefiro escrever assim, ó. Y é igual a vezes x mais b. Mas é a mesma coisa, não tem problema nenhum, ok? F de x ou y é igual a x mais b são as mesmas coisas. Tá, mas o que significa, Rodolfo? Essa nomenclatura, esse A, esse B, tem um nome para isso? Tem sim. O A, ele recebe o nome, vou escrever aqui para vocês. O A, ele recebe o nome de coeficiente o quê? Angular. Ok? Coeficiente angular. E o B, ele recebe o nome de coeficiente linear. Então, o A, coeficiente angular, e o B, coeficiente linear. Rodolfo, ok, já entendi essa parte. Mas o que eu preciso saber? Então, vou dar aqui um exemplo agora com um número para você me dizer, né? Caso na tua prova pergunte, mostre dentro dessa função quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear, para ver se você compreendeu. Então, eu vou colocar aqui y é igual a menos 2x mais 5. Pergunta é a seguinte: quero que você me diga quem é o A e quero que você me diga quem é o B. Muito simples, Rodolfo. Essa ficou fácil. O A é quem está o quê? Acompanhando o X. Então, ali naquele caso, o A vale menos 2. E quem é o B, Rodolfo? O B, ele também, além de ser chamado de coeficiente linear, ele pode ser chamado de termo independente. Então, o B é o mais 5. Ele também pode ser chamado de termo independente. Então, está aqui, ó, representado o valor de A e o valor de B. E, Rodolfo, o que mais que eu preciso saber? Toda função, né, a gente tem que estar observando se ela é uma função crescente, se ela é uma função decrescente, se ela é uma função constante. E como é que eu vou saber isso? O valor de A é que vai determinar isso para você. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui assim, vou diminuir aqui e vou colocar função crescente. Vou escrever aqui, função crescente. Função crescente. E vou colocar aqui, quem é crescente?
quando meu A for o quê? Maior que zero. Um exemplo, Rodolfo. Então, vou colocar aqui. Y é igual a 3x mais 7. Y é igual a 3x mais 7. Quem é A? A é quem acompanha o x. Então, eu tenho aqui. E o A, nesse caso, está o quê? A é maior que zero? Sim, A é maior que zero. Então, essa função seria uma função crescente, porque o meu A é igual a 3. Rodolfo, e o que seria também uma função, então, decrescente? Né? Uma função onde meu A é menor que zero. Então, função decrescente, vou escrever aqui, função decrescente. Função decrescente. O que eu preciso para ter uma função decrescente? O meu A ser menor que zero. Então, na função decrescente, eu vou ter y igual. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, menos x mais 5. Observa lá o A. Quem é que está na frente do x? Quem é que está junto do x? Rodolfo, não tem nada, só tem um sinal de menos e o x. Então, quando não tem nada, aqui na frente tem o número 1. Ó. Não posso esquecer disso. Então, o meu A é o quê? Menor que zero nessa função decrescente, porque o meu A é o quê? A igual a menos 1. Menos 1 é menor que zero, então a minha função é decrescente. Rodolfo, ok, essa parte aí de função crescente, decrescente já está ok. Quando eu falo em raiz da minha função, eu estou querendo saber o quê? Meu valor de x, eu estou querendo saber ali qual é o valor de x que torna o meu y igual a zero. Isso é a minha raiz da função. Okay? Vou dar um exemplo então aqui para vocês. O que eu posso fazer aqui? Então eu vou ter vou colocar aqui f de x é igual a menos 2x mais 4. F de x é igual a menos 2x mais 4. Qual é a raiz dessa função? Quando a questão pergunta qual é a raiz dessa função, ele quer saber quando o meu y é zero, qual o valor do meu x? Só isso. Então, aonde eu tenho o y, o que eu vou fazer? Vou colocar zero. Aonde tem o y, eu vou colocar zero. Então, vamos substituir isso aqui. Vamos reescrever. Eu gosto sempre de reescrever daquela forma, né? Que eu já mostrei para vocês. Como? Y é igual a menos 2x mais 4. Eu gosto de escrever assim, mas você fica à vontade para escrever da maneira que você quiser. Tudo bem? E eu vou fazer o que agora? Aonde tem y, eu vou colocar zero. Para poder fazer o quê? Descobrir o valor de x, que é a minha raiz. Então, vamos lá. Substituindo. Zero é igual menos 2x mais 4. Reescrevendo isso, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui menos 2x mais 4, sendo que igual a zero. Vamos lá. Vamos desenvolver essa equaçãozinha aqui. Quem não tem x faz o quê? Vai para o outro lado. Não posso esquecer isso. Então, vai ficar
menos 2x igual. Atenção ao sinal, olha aqui, ó. Qual é o sinal do 4? Positivo. Quando eu jogo ele para lá, ele vai com sinal negativo. Então, vai para lá menos 4. Tudo bem? Então, vai ficar menos 2x com mais 4. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia multiplicar isso tudo aqui por menos 1. Já viu isso? Multiplico por menos 1. O que vai acontecer? Vou mudar o sinal de todo mundo ali naquela equação. Então, vai ficar 2x igual a 4. Agora, calma. Esse 2 que está aqui, ó, ele está multiplicando pelo x, né? Então, eu vou jogar ele para o lado de lá, o quê? Dividindo. Então, vai ficar x igual a 4. O quê? Vou representar aqui para vocês que eu joguei ele para lá. Joguei ele para lá, vai ficar agora dividido por 2. E agora, x é igual a 2. Então, essa é o quê? A raiz da minha... Essa é a raiz da minha função. Não posso esquecer disso. Substitua onde tem o y por 0. E você resolve agora a sua equação. Y é o quê? Igual a 2. Vamos lá. Mais uma coisa importante quando eu falo de função, né? Eu preciso entender o gráfico. Não posso esquecer do gráfico. Eu preciso estar atento ao gráfico. Pode me ser solicitado para analisar o gráfico, pode me ser solicitado para resolver esse gráfico, construir, né, esse gráfico. Então, tem que estar muito atento a isso. Então, o que o gráfico representa? Deixa eu já diminuir isso daqui. Vou colocar bem aqui para o canto. Então, vamos lá. Fazendo esse gráfico. O gráfico, ele vai ficar como, Rodolfo? Gráfico, vou escrever aqui, ó, gráfico. Deixa eu trocar aqui essa caneta. Gráfico. Gráfico. Então, vai ficar o gráfico dessa equação. Como é que vai ser isso? Então, vai ser... Vou pegar aqui... Vou construir sem a régua mesmo, ok? Vamos junto comigo? Então, vamos lá. Saiu bem torto, mas dá para vocês entenderem aqui o que eu quero. Então, eu tenho a minha função y igual a ax mais b. Essa é a minha função, certo? O que esse... Já falei com vocês, o que esse b representa, né? O que o b ele representa, ó? Coeficiente linear. Mas, Rodolfo, o que significa coeficiente linear? Não entendi isso, coeficiente linear. Traduzindo para o meu gráfico, vai ser aonde ele vai tocar no eixo de y. Então, por exemplo, esse poderia ser o meu valor de b. Aqui, ó, poderia ser o meu valor de b. Então, esses pontos, tudo que tocar aqui no eixo de y é o meu b. A minha reta passou ali, né? Então, ali é o meu valor de b. E o a? O que é o a? É o meu coeficiente angular, né? O nome dela mesmo já diz, né? A inclinação que ela vai ter ali, e ela vai dizer também se essa função ela é crescente ou decrescente, ok? Então, vamos ver aqui. Então, eu poderia aqui
ter uma função que fosse assim, ó. Passando aqui no B, esse valor é esse valor aqui, certo? Então, um primeiro exemplo que eu poderia dar seria esse daqui, ó. Então, o primeiro gráfico, vamos construir ele aqui junto. Primeiro gráfico. Então, eu tenho que y é igual a x menos 3. Esse é o gráfico para a gente construir, ok? O que eu vou fazer aqui, Rodolfo? Construo já o meu gráfico. Eixo de x, eixo de y. Não posso trocar. Aonde que ele vai passar no eixo de y? Olha bem aí. Olha bem, o B, né, ele passa no eixo de y. Menos 3 está para cima ou está aqui para baixo? Do eixo de x está para baixo. Aqui eu tenho o quê? O menos 1. Tenho aqui o menos 2. Né? E vou ter aqui o quê? O meu menos 3. Então, seria aqui. E, Rodolfo, como que eu vou descobrir agora o meu valor de A? Ali de cabeça, né? Dava para a gente fazer. Como assim, Rodolfo? Para descobrir o valor de x, eu não coloco y igual a 0? Para dar y igual a 0, pensa aqui comigo. Para o y ser igual a 0, x menos 3. O que eu coloco ali no x para que dê 0? É isso mesmo que você respondeu. 3, né? 3 menos 3 dá 0. Então, aqui, né, eu poderia resolver essa equação. Ah, Rodolfo, não consegui fazer assim de cabeça, visualizar isso. Muito simples, então você joga para o lado. Vai ficar x igual a 3. Tá menos 3, vai para lá, o quê? Mais 3. Então, já descobri que ele vai passar aqui no 3. Agora, eu poderia traçar o que aqui? A minha reta. Tá ali. Esse gráfico representa, né, essa função. Y é igual a x menos 3. Rodolfo, faz mais um exemplo aí para ver se eu entendi mesmo. Vamos lá. Então, o que eu poderia fazer aqui? Um outro exemplo bem simples, olha. Y, vem aqui comigo. Y é igual a menos 2x mais 4. Y é igual a menos 2x mais 4. Constrói aí, né, o teu gráfico, olha isso, ó. Olha que luxo, eu construindo aqui agora bonitinho, olha. Construindo aqui agora, ó. Você merece. Então tá aqui, ó. Fiz esse daqui. Então tá aí. Eixo de x, eixo de y. Eixo de x e eixo de y. Como é que vai ser isso, Rodolfo? Primeira coisa, se você quiser, já marca lá o valor de B no eixo de y. Então, B vale 4. Já chega ali, ó. Pronto. 4. Já está marcado. Já sei que a minha reta vai passar ali. Ponto. Já é um começo. Agora, o que eu faço, Rodolfo? Agora você precisa, né, resolver aquela equação, aquela função. Você vai fazer o quê? Aonde tem y, você vai jogar 0. Então, vai ficar 0 igual a menos 2x mais 4. Ou ao contrário, né? Menos 2x mais 4 é igual a 0. Tudo bem? Esse mais 4 está aqui somando, ele vai para lá diminuindo. Menos 2x igual a menos 4. Multiplico isso tudo por menos 1 para poder trocar o sinal, como você já sabe. Então, vai ficar 2x positivo igual a 4. X é igual a 4 dividido por 2
Então, x é igual a 2. Tá aí, já descobri o valor de x. O que eu faço agora, Rodolfo? Só você chegar e marcar no teu gráfico. Então, eu vou ter aqui 1, 2. Marco aqui a minha bolinha no 2. Vou fazer até com outra cor para você visualizar. Então, marco aqui no 2. E agora, Rodolfo? Vou na minha reta. Vou fazer aqui essa reta. Como é que vai ser isso? Olha onde ela vai passar. Tá ali, ó. Esse é o gráfico. Aí agora tem um problema. A questão da prova pedia: construa o gráfico e diga se essa função ela é crescente ou decrescente. Muito simples. Função crescente, ela está o quê? Subindo uma ladeira, né? Seria mais ou menos assim, ó. Olha, função crescente. Não é o caso dessa nossa aqui. E essa nossa aqui, ela está o quê, ó? Descendo essa ladeira. Então, ela é decrescente. Ok? Então, eu tenho que ter muita atenção a isso. Então, tá aí o gráfico construído, né? Muito simples. Poderia ter só mais uma outra coisinha que poderia ser perguntado aqui na tua prova, no caso de valor de f de x. Vamos supor que perguntasse qual é o valor de f de x? Valor de f de x. O que é isso, Rodolfo? Eu te dou uma função e já digo o valor que tem que ser o x. Como assim? Vamos lá. Então, f de x vai ser igual a menos 2x mais 3. E digo que f de x vale 10, por exemplo. Quanto que vale isso? Essa é a questão, esse é o x da questão. Então, aonde tem x, olha, o que eu vou jogar? Eu vou substituir ali por isso. Então, vai ficar menos 2 vezes 10 mais 3. É isso mesmo. Aqui, ó, aonde tinha o x, eu substituí por 10. Então, vai ficar agora resolvendo isso. Eu vou ter menos 2 vezes 10, isso vai dar menos 20, mais 3. Menos 20 mais 3. Eu tenho uma dívida de 20 e arrumo 3 para pagar. Quando eu tenho esses casos assim, é muito fácil as pessoas errarem. Mas isso é simples. É só você conservar o sinal do maior, ok? Então, vai ficar f de 10 igual. Conserva o sinal do maior. Quem é maior? O 20 ou o 3? O 20, ok? Conservei o sinal do maior. Agora você faz essa subtração. 20 menos 3, isso vai dar o quê? 17. Então, tá ali. Resposta de 20. A décima é menos 17. Então, quando o meu x é 10, o meu y vai ser o quê? Menos 17, por causa disso daqui que nós vimos, ó. Nós vimos isso daqui, ó. Y é igual a x. Ou, em outras palavras, f de x é igual a y. Então, tá aí. Muito fácil, não é? Comenta aí, compartilha com teus amigos também, tá bom? Deixa um joinha aí e vamos pro próximo vídeo. Vem estudar comigo.